Olá, sou Mônica Ramos. Começamos agora mais um Gente do Rio. Todo domingo nesse espaço conversamos sobre os problemas e as soluções para o nosso Rio de Janeiro. Além de domingo pela manhã, o Gente do Rio é reapresentado após o programa Canal Livre. Você pode também assistir a qualquer momento no nosso canal do YouTube, Band Rio. E hoje o nosso convidado é o homem que disse não. Ele disse não quando um dos homens mais poderosos de Brasília pediu para aprovar uma obra duvidosa num prédio em Salvador. Marcelo Calero disse não ao então ministro Gedel Vieira Lima e ainda reportou que julgou ser uma irregularidade ao então presidente da República, Michel Temer. Passou a enfrentar um inferno astral de contra-acusações. Disseram até que ele teria gravado a conversa com o próprio presidente da República. Meses depois, foi descoberto uma espécie de bunker de Gedel Vieira Lima. Era um apartamento onde ele guardava 52 milhões de reais em dinheiro. Gedel acabou preso, saiu do ministério e hoje Calero é o secretário de Governo e Integridade da Prefeitura do Rio. E segue dizendo não por lá. Esperamos que nunca numa situação tão grave quanto a que aconteceu em Brasília, né, Calero? Com certeza, Mônica. Prazer estar contigo. Muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo seu programa. Muito obrigada. obrigada. Parabéns à Band de uma forma geral e à Band Rio por esse momento tão especial que estão vivendo, que está acontecendo. Então é um prazer estar aqui com você, prazer falar com a sua audiência também. E nós agradecemos muito a sua presença aqui no nosso programa. Marcelo Calero, secretário de Governo e Integridade da Prefeitura do Rio. Calero, não é esquisito que a Prefeitura tenha que ter um secretário de integridade? Na verdade, a gente precisa entender o seguinte, quando a gente fala de integridade, a gente fala da implementação de programas que têm por objetivo garantir que as normas sejam cumpridas na sua integralidade. Várias empresas têm esse setor, né, tem um nome um pouquinho mais sofisticado, né, compliance. Compliance, é a palavra da moda, compliance. Exatamente. E quando a gente fala na esfera pública, o nosso entendimento é que integridade é a palavra que melhor, consegue abarcar esse conjunto de ações, esse conjunto de ferramentas que tem por objetivo, como eu falei, garantir que as normas sejam cumpridas na sua integralidade. Eu costumo dizer o seguinte, Mônica, que a corrupção é igual água. Ela sempre arranja um caminho para, transitar. Principalmente nesse jeitinho brasileiro, a malandragem carioca. Todo mundo é contra a corrupção, mas todo mundo quer furar uma fila, quer dar um jeitinho, quer pagar uma propina para o guarda não multar, né? É isso, é o paradoxo brasileiro, né? Que quando você pergunta assim, você se acha honesto? Em geral, o brasileiro fala assim, eu sou super honesto. Mas e os brasileiros, você acha desonestos? Brasileiro é muito desonesto, não quer cumprir nenhum tipo de norma, nenhum tipo de regulamento. Aí você fala, mas você não é brasileiro? É um paradoxo. O todo, a imagem que nós temos do todo não combina com a imagem que cada indivíduo tem de si próprio. E é uma coisa que a gente tem que mudar. É uma mudança cultural. Né? E aí reclamam também dos políticos. Porque os políticos... Quem vota nos políticos? Quem escolhe os políticos? E os políticos são reflexo né? Acabam também fazendo o que a população pede, né? O que é importante lembrar que os políticos brasileiros não vêm de Marte, né? Vêm do Brasil, vêm desse contexto, nascem nesse contexto. E claro que o engajamento maior da sociedade proporciona que nós consigamos também renovar a classe política e trazer pessoas com... E quando eu falo de renovação, não se trata necessariamente de pessoas mais novas, né? Pessoas com pouca experiência, não é isso. É pessoas que têm uma mentalidade, que consigam ter uma visão que coadune com aquilo que a gente espera para um país, moderno, né? Para um país que quer realmente fazer com que as coisas deem certo. Mas então o nome integridade vem do compliance, mas a gente acaba tendo também outras ferramentas que estão aí dentro desse termo, né? A principal delas é a transparência, né? Outra importante é governo digital.
não dá para a gente falar de integridade pública sem a gente pensar em transparência. A prefeitura mais transparente, ou qualquer órgão mais transparente, significa maior acesso dos jornalistas, maior acesso da sociedade para o que acontece em termos administrativos. O que acontece é os serviços também, né? Exatamente. E aí isso significa transformar o governo em um governo digital. O quanto isso já está andando, o quanto... Primeiro eu queria que você explicasse quais são os programas que compõem essa pasta da integridade, esse conceito da integridade. Quais são eles? Olha, se eu fosse dividir para você de uma maneira assim, bem, para que todos possam entender, bem simples, na área de integridade a gente precisa olhar as contratações da prefeitura, de pessoal, de servidores, né, de agentes públicos de uma forma geral, a gente precisa olhar a contratação de fornecedores e a gente precisa garantir que haja uma transparência por parte das ações governamentais no ambiente digital. Então, eu dividi aqui em 4 vetores, né? Contratações de servidores, de agentes públicos, de fornecedores, a questão da transparência e a questão do governo digital. Eu vou destacar agora, nesse momento, assim, algumas ferramentas que estão nesses vetores, né? Quando a gente fala de contratação de servidores, de agentes públicos, desde o dia 1º de janeiro do ano passado, no primeiro dia da gestão do prefeito Eduardo Paes, todos os agentes públicos nomeados pela prefeitura têm que responder a um questionário. O pessoal até brinca dizendo que só faltava a gente pedir o boletim do Jardim de Infância. Já me falaram que vocês pedem, inclusive, rendimento de ex-mulher, de... É isso, porque nós queremos traçar um perfil bastante amplo da situação patrimonial e financeira daquele agente público. Mas o que eu costumo dizer, Mônica, e até vou me ater um pouco a essa ferramenta, é que isso também é uma proteção para o agente público. Porque caso ele, sei lá, adquira um bem e isso seja questionado eventualmente, ele pode mostrar com esse histórico que ele informou que eventualmente tinha uma renda extra derivada, sei lá, de um patrimônio, derivada do fato de que a mulher herdou algum dinheiro e ele fez esse dinheiro, enfim, render. Então, eu sempre falo que essas ferramentas, elas também acabam sendo uma proteção. Mas isso também não esbarra numa certa, sei lá, invasão de privacidade na medida, não do servidor, mas, sei lá, do cônjuge, enfim. É um ônus, né? A gente não consegue fazer com que essa equação seja perfeita. De fato, ali você fornece informações que normalmente você não forneceria. Mas é o que o prefeito Eduardo Paes fala. É o ônus de você trabalhar numa gestão que está altamente comprometida com a fiscalização, inclusive das ações, digamos, privadas dos servidores. Porque quando você é agente público, é aquela história, você está sob a avaliação, sob o escrutínio público permanente. Então você tem que entender se aquilo, inclusive, é da tua vocação. Porque tem gente que tem pânico, pavor de ser cobrado na rua ou, eventualmente, de dar informações, digamos, mais sensíveis como essas, né? Ok. Então, talvez a prefeitura, em particular, não seja o melhor lugar para essa pessoa trabalhar, infelizmente. Mas aí eu estava falando, né? E a partir... Mas eu ia te perguntar uma coisa sobre essas contratações. Mesmo assim, recentemente, no noticiário, vimos notícias de pessoas que foram contratadas, nomeadas, não eram servidores para a Casa Civil e não tinham cargo, não tinham função. Quer dizer, mesmo assim isso aconteceu, isso já está resolvido? Isso foi uma questão burocrática, na verdade, né? Porque alguns cargos, os cargos da prefeitura são criados por lei, e alguns cargos estavam ali numa nomenclatura chamada GVP, que é uma nomenclatura, ou melhor, é uma nomenclatura chamada PCRJ, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, uma nomenclatura genérica. E aí o que aconteceu foi que algumas dessas pessoas, mas foram muito poucas, saíram sem que a lotação estivesse especificada no ato de nomeação. Mas o processo administrativo tinha lotação, né? E essas pessoas estavam efetivamente trabalhando. Mas eu falo o seguinte, que é importante, inclusive, para nós esse trabalho da imprensa, porque, evidentemente, ainda passam alguns detalhes, algumas questões que são importantes a gente esclarecer, inclusive. E o trabalho da imprensa serve, inclusive, para que a gente possa aperfeiçoar as nossas ferramentas de controle, né? Eu estava falando dos agentes públicos, né? Então, hoje nós temos esse questionário que a gente implementou lá no dia 1º de janeiro, no papel, agora ele é eletrônico.
E isso nos dá uma vantagem muito grande porque você consegue, a partir de alguns algoritmos, identificar quais são aqueles servidores que estão mais suscetíveis, digamos assim, a algum tipo de sensibilidade, ou porque tem um patrimônio muito alto, ou porque usufruem de bens que não são seus. Então, há uma série de, digamos, filtros que a gente consegue usar, inclusive para entender quais são os agentes públicos que nós temos que prestar mais atenção, digamos assim. Isso tem a ver com a função também de cada um. Fornecedores, nós criamos o PAIT, o Programa de Avaliação de Integridade e Transparência. Agora a Prefeitura avalia a integridade e a transparência dos fornecedores. Então, se você tem uma empresa e essa empresa venceu uma licitação da Prefeitura, você tem que também responder um questionário para a pessoa jurídica. Mas isso é um critério? Você pode, por exemplo, barrar essa empresa? Infelizmente não, Mônica. E essa aí, é uma discussão... E aí, para que serve, então? Serve para eu gerenciar o meu risco. Se eu, por exemplo... por que eu não posso barrar essa empresa? Isso é até bom para as pessoas entenderem. Nós estamos sujeitos à lei das licitações. Né? Não existe nessa lei nenhum mecanismo que impeça a participação de uma empresa por conta de uma questão reputacional, por exemplo. Por conta dessa empresa ter X processos contra ela. Não existe isso. Isso seria um cerceamento do direito de participação da empresa. A não ser nos casos em que a empresa foi condenada e não pode participar por força de uma decisão judicial. Mas esses casos são exceções, né? Na maior parte dos casos, isso não existe. Então, eu não consigo fazer com que essa empresa não participe e não consigo fazer, uma vez ela vitoriosa, que a ela não seja outorgado o contrato administrativo. Mas eu consigo fazer, como eu falei, um gerenciamento de risco. Se aquela empresa está envolvida em uma série de denúncias, ainda que essas denúncias não tenham resultado numa ação judicial ou que essa ação judicial ainda não foi julgada, e eu tenho essa informação, eu consigo entender, por exemplo, que a fiscalização daquele contrato vai ter que ser muito mais apurada, muito mais profunda do que seria normalmente. Pois é, na abertura eu falei que você é o homem que disse não. E na prefeitura, seu cargo exige que você continue dizendo não. Você tem dito muito não? O que eu tenho procurado fazer é com que as pessoas entendam a importância dessa área. Porque muitas vezes eu vejo, ouvia no início do nosso trabalho, as pessoas um pouco ainda se adaptando e até algumas levando a coisa um pouco na flauta, assim, sabe? Na graça. Nossa, como eu te falei, daqui a pouco vão me pedir um boletim do Jardim de Infância. Nossa, ou então reclamações mais sérias, você está inviabilizando a minha contratação. Isso é natural, isso é normal, né? Porque é um aprendizado, inclusive, para nós que somos dessa área de integridade. Né? Nós estamos ali tratando de implementar um novo mecanismo. E no setor público tem isso também, né? As pessoas estão tem muitas que estão há muitos anos ali, muito enraizadas, muito acostumadas com aquelas práticas. Não tô dizendo que são práticas ruins, não. Mas procederem daquela forma. Então, toda mudança gera um desconforto, totalmente, né? Na vida, né, pra totalmente, gente, em geral. Agora, o que a gente tem visto é uma adesão cada vez maior, assim, das secretarias, dos agentes públicos, dos servidores, especialmente servidores de carreira. As pessoas efetivamente compraram a ideia de que a prefeitura pode e vai ser uma referência na área de integridade pública. Agora, conta pra gente algum caso curioso ou excepcional, ou então tão grave, né, que você já tenha dito não na Prefeitura do Rio nessa gestão. Eu posso falar um caso assim, que nos chamou a atenção da gestão anterior. Né? Nós recebemos... Da gestão anterior é fácil, né? É porque realmente, assim, como eu estou falando, esses mecanismos, eles até inibem certas consultas que talvez nós pudéssemos receber, mas que realmente não chegaram até nós. Mas conta então da gestão anterior, que a gente é chegado numa fofoca também. Não, o que acontece é que isso já foi publicizado, né? Nós recebemos casos muito graves na área da saúde, né? Nós recebemos casos ali graves em relação ao Hospital de Campanha do Rio Centro, a contratação de equipamentos vindos da China. Esses casos nos alertaram, inclusive, para como nós precisamos realmente ter um olhar muito próximo do processo administrativo, né? É algo que, inclusive, quando o prefeito decide acelerar a implementação do processo eletrônico, tem muito a ver com isso, Mônica, porque se você não tem processo eletrônico, você é menos transparente e quanto menos transparente você for,
mais possibilidades de desvio há. Exatamente. Uma vez eu vi uma entrevista do Fernando Gabeira e ele falava isso, né? Ele dizia assim, nos países de primeiro mundo, em alguns países, por que não existe ou a corrupção não é igual no Brasil? Porque os cidadãos de lá são mais civis? Não, é porque eles têm mais mecanismos de controle. Então, mesmo que o cara tenha a tentação de fazer, ele vai ter mais dificuldade por causa dos mecanismos de controle, não é isso? Exatamente. E esse é o ponto, assim. Esses casos da gestão Crivella serviram para que nós acelerássemos a implementação de mecanismos para que, por exemplo, não pudesse haver intervenção de um alto dirigente da prefeitura, como houve nesses casos, né, em alguns deles uma intervenção muito direta, no sentido de direcionar determinado procedimento administrativo. Então, quando você coloca as coisas às claras, um tipo de intervenção como essa, que, mal comparando, é basicamente o que o Gedel queria que eu fizesse, né? Ele queria que eu fizesse uma intervenção pontual num processo administrativo do licenciamento de um edifício na Ladeira da Barra, em Salvador. Onde ele tinha comprado um imóvel, né? Mas o pior não foi isso, Mônica. Ele dizia que tinha comprado um imóvel, era o que ele Mas ele dizia para era mim. sócio do empreendimento. Ele era sócio, não sei se era um sócio, digamos, explícito, mas a tal da construtora, que é a tal da Cosbat, depois ficou provado, e pouca gente sabe disso, que aquele edifício era usado no mecanismo de lavagem de dinheiro por meio dessa construtora, de dinheiro de corrupção. Então, parte daqueles 52 milhões de reais que estavam no tal bunker eram lavados por meio de empreendimentos imobiliários, né? Então, por isso que ele ficou... Quer dizer, você atirou no que viu e acertou no que não viu. Totalmente. Eu sempre falo o seguinte, quando eu dou palestra sobre ética, sobre integridade, eu falo para os alunos, eu falo, olha, gente, não atravessem a linha entre o certo e o errado. Porque uma vez que você atravessou essa linha, primeiro que não tem mais volta. E segundo que você pode estar sendo envolvido num mecanismo cuja extensão e abrangência você não tem nem ideia. Nesse caso em particular, digamos que por qualquer razão, para o cara parar de me encher o saco, eu tivesse lá dado a licença, feito a intervenção e dado a licença lá do edifício que ele tanto queria. Porque ele me dizia que tinha comprado um apartamento e que o setor imobiliário da Bahia estava muito prejudicado por conta da crise econômica. Digamos que eu tivesse entrado nessa conversa fiada. Hoje... Meses depois você estava investigado naquela operação. Eu estava né? investigado numa formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Então, assim, essa coisa de você realmente se ater ao que é certo, e é um exemplo que a gente usa muito na prefeitura, né? Como você falou, né? Às vezes um procedimento está tão arraigado na cultura de determinado órgão e não é necessariamente algo errado, mas é algo que não cumpre integralmente a norma. Né? Pois é, e aí eu costumo dizer que em política, em comunicação, em assessoria de comunicação, a gente tem que tomar umas decisões na hora que a gente não sabe no que vai dar. A gente pode ir para o céu ou pode ir para o inferno, mas tem que decidir. Quando você tomou aquela decisão, antes de você saber o que ia acontecer meses depois, você tomou a decisão e você ficou no olho de um furacão, né? Foi. Aí começaram, e era uma coisa pesada, uma máquina pesada, imagina, envolvendo o presidente da República, ministro. Quando você estava no olho daquele furacão, o que você pensou? Como é que foi? Porque é horrível, né? Foi muito difícil. Eu tive ali o aconselhamento de poucos, mas muito bons amigos em relação a como lidar com aquele furacão, né? E como você bem lembrou, era toda uma máquina, né? Eu lembro que no dia que ia sair uma entrevista minha num programa jornalístico de grande repercussão, o Temer convocou uma coletiva, não sei se você lembra disso, com o Renan Calheiros e com o Rodrigo Maia, para falar sobre, acho que o veto do fundo eleitoral. Para tirar Para tirar o radar, né? Para tirar aquele assunto do radar, né? Quis criar um fato, né? Como é comum, né? Mas mais do que isso, eles plantaram notas na imprensa dizendo que iam me enquadrar no crime de segurança nacional. Eu acho que isso é o pior, né? Porque na Lei de Segurança Nacional havia um artigo dizendo que era crime de segurança nacional imputar ao presidente da República um crime
que era justamente o que eu estava fazendo. Então, veja a sordidez, né? Eles estavam se valendo de um entulho da ditadura. Aliás, alguém que pertencia a um partido que era oposição à ditadura, se valendo de um artifício da ditadura para ir contra alguém que simplesmente disse não àquela turma, né? Agora, isso também me deu essa experiência, digamos, de valorizar muito essa figura do reportante do bem, né? Ou seja, uma pessoa que, confrontada ou convidada a participar de um esquema de corrupção, simplesmente diz, não vou participar. E no meu caso, assim, ficou muito claro para mim como às vezes realmente eles se valem, né? Porque alguns jornalistas, amigos meus, bem naquele momento ali em que eu disse não, efetivamente, ao Temer e ao Gedel, me ligaram dizendo que eles estavam começando a plantar notas contra mim, até para fabricar uma demissão, sabe? Começaram a inventar coisas a meu respeito, para justificar uma demissão minha. Não, e esse jogo é muito pesado, a gente conhece, né? Muito pesado, mas... Agora, na Prefeitura do Rio, aqui, voltando à Prefeitura do Rio, você já implantou, vocês chegaram ao extremo de todas as reuniões têm que ser marcadas por e-mail, certo? Certo. Isso está sendo respeitado, à risca? Eu espero que sim, até porque a gente vai adotar um outro mecanismo mais sofisticado que esse. Então adianta para a gente. A gente vai implantar o SARAP, que é o Sistema de Agendamento de Reuniões com Agentes Públicos. O SARAP é quando, se você quer ter uma reunião com algum agente, você vai entrar num site, você vai cadastrar o seu pedido de reunião, aquele pedido vai chegar para a assessoria do dirigente, e aí quando houver a marcação por meio desse mecanismo, já vai entrar na agenda pública. Então, não vai ter nenhum tipo de possibilidade de você escamotear aquele encontro, né? Ou aquele pedido de encontro. E, de novo, isso serve para darmos transparência, e a transparência ajuda ao agente público, inclusive para evitar interpretações. A gente já viu autoridades de fiscalização e controle criarem enredos, Mônica, criarem narrativas a respeito de uma reunião que houve entre um dirigente e, sei lá, uma empreiteira, e que não tinham nenhum tipo de, nada de errado. No próprio sistema da Lava Jato, né? Quantas delações aconteceram? Teve uma reunião, encontrou com... Né? E aí, depois, como é que você prova que não, né? Exato. E em que medida que aquela reunião exatamente estava tratando ali sei lá, de propina? Não, muitos daqueles encontros, certamente, ocorreram para tratar de coisas de trabalho, mas aí, num contexto, né, de delação e tudo mais, tudo vira um crime. Então, eu falo para os dirigentes, olha, essa coisa da agenda pública é chato você colocar a sua agenda, demanda trabalho, demanda ter alguém da sua equipe dedicado a isso, ok, mas vão por mim. Isso vai ajudar você no futuro. Se você tiver que dar algum esclarecimento, por que você encontrou fulano, cicrano, você vai falar, olha, inclusive estava aqui na minha agenda pública, desde sempre, que eu me encontrei com ele, que o tema tratado foi esse, acabou-se. Não tem discussão, não tem como se criar uma narrativa a partir daquele encontro, né? Muito importante. E no próximo bloco, vamos saber se com o avanço da variante Ômicron do coronavírus, ainda é possível haver novas restrições sociais. E como o ex-ministro da Cultura vê os eventos culturais nesses tempos. O Gente do Rio volta já. Voltamos com o Gente do Rio, hoje conversando com Marcelo Calero, secretário de Governo e Integridade da Prefeitura do Rio. Agora, Calero, você é um soldado do prefeito Eduardo Paes, né? Por toda a sua fala aí já dá para perceber isso. É isso. Dia 3 de março, você tem um mandato, é deputado federal, né? Além de diplomata. Quer dizer, primeiro diplomata, né? Sim. Primeiro diplomata, que é a tua função, tua carreira. Primeiro advogado, na verdade. Não, mas aí você tem esse cargo público que não perde, não né? Perco, você não, graças a Deus. É diplomata, deputado federal pelo Partido Cidadania. Sim. E soldado do prefeito Eduardo Paes. E no dia 3 de março começa uma janela, que é um período, uma janela partidária que os deputados podem mudar de partido sem perder o mandato, sem que seus partidos possam questionar isso. Não, esse mandato é do partido.
me dá para cá o mandato, você vai para o PSD do prefeito? Vou para o PSD do prefeito. Estaremos lá no mesmo partido. Vai ser um dos candidatos do prefeito a deputado federal? É o que está encaminhado. Você e o jardim de infância dele, como ele chama? Na verdade, é engraçado isso, né? Porque ele teve aqui, aí eu perguntei, né? Não, é secretariado tão inexperiente. Não é secretariado inexperiente, é um jardim de infância. O prefeito tem falado isso. Eu até eu brinco, porque na gestão anterior eu era um dos secretários mais novos, né? Só que o tempo passou. O tempo passa, né, E aí, esse ano eu faço 40 anos, então já não estou necessariamente nesse grupo, né? Mas eu acho que o prefeito está com esse projeto muito bacana de oferecer a política do Rio, né, Mônica, uma alternativa partidária, coisa que ele nunca teve, né? Ele esteve em diversos partidos, né? Não há o menor problema de falar isso, mas nunca esteve na posição de dirigente partidário, que é uma posição nova para ele, que traz uma nova responsabilidade também, né? Que é de formação de quadros. Então, quando ele fala do jardim de infância, na realidade tem a ver com isso, né? Trazer pessoas novas, né? Pessoas com a cabeça arejada, com novas práticas, com trajetórias diferentes. Isso que é importante também, né? Senão, se todo mundo que senta à mesa pensa da mesma forma, as decisões que são tomadas não são... Isso é uma das coisas que eu quero te questionar também. Você não acha que na prefeitura ainda tem a representatividade, a variedade, ainda a diversidade, ainda é muito pouca? A gente tem avançado, claro que é sempre um desafio, é um desafio que o prefeito Eduardo Paes se propôs também, desde o início da sua gestão, a enfrentar. O que eu acho bacana é que nós temos hoje posições de muita proeminência com mulheres, né? Por exemplo, a Secretaria de Transporte, a secretária Maína, que está dando um show, né? A secretária Joyce, a secretária Laura, a secretária Helena. Nós temos aí um time muito importante, né? De subprefeitas também, em regiões estratégicas da cidade. A gente conversou, secretária Ana Laura. Já veio aqui no programa a Rafaela Bastos. Rafaela Bastos, da Fundação João Goulart. Da Fundação João Goulart, gostei muito dela. Ela é maravilhosa. Muito interessante. E nós temos gente, eu vou acabar esquecendo aqui, vão ficar chateadas comigo, mas nós temos a subprefeita Thalita, a subprefeita Ana Ribeiro, enfim, nós temos um time de mulheres, por exemplo, em posições de bastante destaque, né? E eu acho que os escalões, no primeiro escalão, nós temos, no segundo escalão, por exemplo, da Segov, né, nós temos pessoas negras em posições também de destaque importante, né? Nós temos o nosso coordenador de relações internacionais, que é o Bruno Santos, um diplomata brilhante. Nós temos o Jorge Freire, que é o nosso coordenador de promoção da igualdade racial. Enfim, eu acho que é uma preocupação. É muito importante, né? É uma preocupação. É muito importante. E sobretudo isso... Nunca perder isso de vista, não, né? Sem dúvida. Agora, uma outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: você vai ser candidato, vai se desincompatibilizar em abril, certo? Sim. Para concorrer... à reeleição. Reeleição de deputado federal. Isso. Agora, esse cargo que você está na prefeitura não é muito bom para quem vai pedir voto depois, né? Porque é isso, você desagrada, tem que dizer não, você é o filtro, né? E aí, como conquistar aliados, dobradinhas, acaba perdendo, né? Eu acho que existe uma maturidade... maturidade... Não é um cargo muito bom para um político, digamos assim, né? Eu acho que, assim, dependendo também, há outras áreas da prefeitura, né? As pessoas estão muito coesas no projeto do prefeito. Então, muitas vezes a gente se depara com situações que a gente tem que falar não por conta das diretrizes que o prefeito passou. Acho que não é uma exclusividade só minha. Ao contrário, como eu te falei, eu acho que a gente tem avançado muito nesse trabalho de conscientização em relação à importância da área de integridade e transparência. E as pessoas têm comprado a nossa ideia. Elas têm entendido que aquilo é uma defesa para elas próprias, né? Então, eventualmente, quando a gente alerta para uma determinada nomeação, porque surgiram processos em relação àquela pessoa que se quer nomear, eu falo para o dirigente: se você vai nomear ou não, essa decisão é exclusivamente sua. A não ser em um caso muito excepcional, que realmente não tem lembrança agora, mas essa decisão vai ser do dirigente. Eu estou te alertando para dizer: olha, eventualmente você vai ter problema aqui e acolá, né? Então, não acho que seja especialmente
digamos, antipática à minha posição. Acho que todos que estão no projeto político precisam ter consciência de que existe uma diretriz maior e que nós temos que falar não na medida em que haja qualquer pedido que se afaste dessa diretriz. Agora, você foi também secretário municipal de Cultura e ministro da Cultura, cargo em que você estava quando aconteceu esse episódio com o ex-ministro Gedel. Como é que você vê a situação da cultura hoje no nosso país? Isso dava um programa só para isso. Dá uma resumida. Vou dar uma resumida. Eu acho que vou resumir bem resumido, né? Até de uma forma um pouco contundente, talvez, mas acho que serve para o caso. Acho que a gente nunca viu uma tragédia tão grande na área da cultura como agora, nem na época do governo Collor, em que foram extintas diversas autarquias, também entidades ligadas à cultura. Porque não apenas você tem uma ingerência do governo, uma tentativa de dirigismo cultural, como você tem a presença de agentes públicos muito desqualificados para os cargos que ocupam. E que usam esses cargos como trincheiras ideológicas sem a dimensão do que é a produção cultural brasileira, dos pactos, inclusive, que foram feitos ao longo da história política, da trajetória política do país em relação à política cultural, do que está na própria Constituição, né? Em muito boa hora a OAB ingressou com uma ação judicial no STF como um descumprimento geral, né? É um estado de coisas inconstitucional em relação à área da cultura. Você chegou a entrar mover uma ação popular contra a nomeação para a presidência do IPHAN, né? Que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E né? contra também a nomeação da presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa, só que essa não prosperou. Nós já conseguimos tirar do cargo 2 vezes a presidente do IPHAN, que não tem, aqui não vai nenhum, né, não estou aqui tirando o mérito das qualidades pessoais que ela eventualmente tenha, mas não nos parece que ela tenha a qualificação técnica para estar nesse cargo, né, para ser presidente do Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural Nacional, de um país como o Brasil, né, com esse arcabouço imenso que nós temos. Então, assim, o que eu vejo é que o próximo governo terá um trabalho de reconstrução do país, das nossas instituições, da República, de uma forma geral. O que está acontecendo na cultura não é exclusividade da cultura. Pois é, eu vou te perguntar também. Você, além de ministro da Cultura, como eu falei anteriormente, diplomata. E a diplomacia? Um desastre completo, absoluto, total. O Brasil nunca passou por tanta vergonha na diplomacia como tem passado. O Brasil deixou de ser um ator relevante na esfera internacional, o Brasil deixou de ser ouvido, o Brasil virou motivo de chacota. Todo um patrimônio que nós construímos ao longo de praticamente 100 anos de história diplomática, né? Desde o Barão do Rio Branco, que foi o nosso grande patrono, nosso grande paradigma, né? Nosso grande modelo e também, digamos, o momento que a gente, virou a chave para se tornar um ator relevante na esfera internacional. Nós nunca tivemos tantas derrotas e tanta diminuição de importância. E a gente vive consequências disso, né? Quando, por exemplo, nós agora estamos passando por isso, né? A TAP se desfez do seu centro de manutenção aqui no Rio, deixando 500 trabalhadores sem emprego. E há uma reclamação geral de que isso não foi objeto de uma conversa entre os governos. Claro que é um absurdo não ter havido essa conversa, mas não ter havido essa conversa deriva do fato de que nós basicamente interrompemos um canal diplomático com um dos nossos principais parceiros históricos, que é Portugal. A viagem ou a visita que o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, fez ao Brasil foi, assim, um desastre, a ponto do presidente da República do Brasil contar anedota de português durante a audiência. Então as pessoas às vezes acham graça, mas não entendem que se nós não temos uma diplomacia forte, isso significa menos emprego, menos chefes de família empregados, consequências práticas e coisas importantes como essa que você está citando. Mônica, quando eu estava lá no México, né, foi o único país onde eu servi, eu era chefe do setor comercial da embaixada. Então, primeiro que é uma responsabilidade imensa quando você está numa mesa de negociação, você está atrás de uma plaquinha escrito Brasil. Você está representando ali 200 milhões de pessoas, interesses diversos e múltiplos. Uma economia que está entre as 10 maiores do mundo. Não, e é isso, né? O patriotismo mesmo, né? Claro. Eu acho que
Eu, por exemplo, eu me emociono muito quando eu ouço o hino nacional. Sem dúvida. Então tem a ver com a tua própria gênese, a tua própria entendimento como ser humano, né? Exatamente. A tua pertença. Exatamente. Agora, além disso, tem aspectos muito práticos. Eu, como te falei, trabalhava no setor comercial. E quando nós íamos lá debater, por exemplo, a Sagarpa era o Ministério da Agricultura do México, Secretaria de Agricultura. Quando eu ia debater com os caras a razão pela qual o Brasil queria retomar as suas exportações de carne de porco, eu estava ali garantindo o emprego, batalhando pelo emprego dos produtores do Rio Grande do Sul, né? Pelo seu João, que tem lá uma criação de suinocultura e que tinha dificuldade de exportar para o mercado externo. Então, assim, essa dimensão da diplomacia, né, do quanto é importante nós voltarmos a participar dos fóruns internacionais, de sermos ouvidos, de sermos relevantes, de novamente termos um protagonismo, isso também vai ter que ser objeto de uma grande reconstrução. Agora, você falou de virar a chave. Você, um diplomata, quando que você virou a chave para ir para a política, que é uma atividade tão pouco diplomática, digamos assim? Até deveria ser, mas... Eu acho que o grande responsável foi o prefeito Eduardo Paes, né, que me convidou. Eu comecei a trabalhar no segundo mandato dele, em 2013, quando ele tinha sido reeleito, e depois trabalhei nos 450 anos, e depois virei secretário de Cultura. Quando eu me torno secretário de Cultura, convite dele e do secretário Pedro Paulo, que era então o chefe da Casa Civil, foram os dois que me trouxeram, naquele momento eu passei a ser um agente político, né? É claro que antes eu já estava em cargos de confiança, né, mas cargos de uma natureza muito técnica, né? Naquele momento, não. Ser secretário de Cultura da capital cultural do Brasil, num governo... Às vésperas de tantos eventos importantes, né? Exato. Porque naquela época foi um período, digamos assim, um período de ouro, de sonhos para o Rio de Janeiro, né? E, Mônica, num governo... Com a proximidade da Copa e das Olimpíadas, né? E num governo que, tal qual hoje, já naquele momento, se preocupava em ter a cultura como uma política pública, como um vetor de desenvolvimento econômico da cidade. Então, eu tinha ali um orçamento que era muito compatível com as atividades da secretaria, que permitia a gente fazer fomento, né? Então, é uma pasta bem robusta. Mas eu lembro bem que naquela época, como a gente sonhava, né? O Rio de Janeiro vai virar outra coisa, o Rio de Janeiro vai avançar muito, vai ser o antes e o depois, e passou a Copa, passaram as Olimpíadas e muito pelo contrário, né? O Rio de Janeiro mergulhou numa crise profunda, né? Eu acho que houve, claro, circunstâncias locais, né? Nós tivemos aí problemas nos governos estaduais muito sérios, né? Claro que nós passamos pela desgestão Crivella, 4 anos, né? Logo depois das Olimpíadas, a gente precisa lembrar disso também. Acho que o Crivella, além de tudo, da sua incompetência, ele não consegue manter a pipa, né, alta. E temos também circunstâncias nacionais, né? Aquele momento ali do impeachment da Dilma, a economia estava na lona, aquele momento político muito conturbado, e aí independentemente de ideologia, de se achar que era golpe, que não era golpe, enfim, o contexto todo foi muito negativo. E o Rio de Janeiro não é uma ilha, né? Nós estamos ali sujeitos a todas essas pressões, a todas essas eventualidades e circunstâncias. Então, infelizmente, nós fomos pegos no contrapé. Mas você sente alguma frustração? Teria feito alguma coisa diferente? O que você sente ao pensar em todos aqueles sonhos, em tudo que a gente imaginava mudar e que não mudou? Em relação ao Rio em particular? Olha, eu costumo falar isso. Um dos meus, digamos assim, arrependimentos foi que a gente não colocou numa lei vários dos projetos que a gente tocava na área da cultura, né? A gente tinha ali algumas iniciativas, algumas atividades muito interessantes, projetos que o prefeito tinha bancado e que, ao não perenizar numa lei, você tinha dificuldade de fazer com que, por exemplo, o governo que viesse depois desse continuidade. Acho que o grande problema do Rio, do Brasil de uma forma geral, da política de uma forma geral, é a questão da continuidade de políticas públicas. O Gente do Rio volta já.
voltamos com o Gente do Rio. Hoje conversando com Marcelo Calero, secretário de Governo e Integridade da Prefeitura do Rio de Janeiro. Calero, em julho do ano passado, o presidente da Alerj veio aqui, André Siciliano, e disse que apostava, se tivesse que apostar, que ele apostava que o prefeito Eduardo Paes ia ser candidato a governador. Não, porque está fazendo muita reunião com o prefeito e tal e tal. Agora, o noticiário estão saindo muitas notícias, notinhas, de que o prefeito está incentivando a candidatura do André Siciliano. Afinal de contas, quem é que está certo? Vai ser um, vai ser outro ou não vai ser ninguém? Não, o prefeito já falou diversas vezes que não vai ser candidato a governador. Ele falou aqui pra gente também. Vai seguir na Mas prefeitura. em política você sabe, né? Acho que ele vai continuar no cargo de prefeito, a gente precisa reconstruir a cidade. E ele está muito imbuído dessa tarefa. E nós temos um candidato no PSD a governador, que é o Felipe Santa Cruz, uma candidatura para a qual a gente está trabalhando intensamente. O Felipe tem as suas obrigações ainda na OAB até o final de fevereiro, salvo engano. Acho que início de fevereiro. É em fevereiro, né? Fevereiro. Então, até esse momento a gente não consegue ainda, né, trabalhar muito, porque ele tem as suas atribuições, tem as suas tarefas. Mas a gente está muito empolgado porque o prefeito sempre fala, nós precisamos de uma liderança no estado do Rio que tenha um compromisso de fazer com que haja uma virada, né? Uma virada de chave, para usar o termo que a gente já usou aqui. Não é possível mais que nós tratemos como natural grupos criminosos dominarem territórios da nossa capital e do nosso estado. Isso é inacreditável. Então, nós precisamos realmente ter autoridade. Acho que uma pessoa como o Felipe traz na sua trajetória o diálogo, traz na sua trajetória uma visão moderna a respeito da sociedade, da máquina pública, mas, sobretudo, traz reputação, traz autoridade, que é o que nós precisamos para que o Estado verdadeiramente funcione. E qual seria de que presidenciável seria esse palanque? Aí a coisa complica, Mônica, porque o cenário nacional ainda está muito nebuloso. Nós não sabemos se haverá ou não uma candidatura da chamada terceira via, que candidatura seria essa, né? As nuvens ainda estão se acomodando. O que eu posso te dar como certeza, e o prefeito também tem falado muito nisso, é quem não vai estar nesse palanque, né? Então, isso e quem não vai estar nesse palanque? Certamente o atual ocupante do cargo de presidente da República não estará nesse palanque conosco. Pode ter mais de um candidato à presidência? Difícil eu te dizer, mas o presidente Kassab tem conduzido isso de uma maneira muito elegante, como é da sua maneira de ser. E mais do que isso, nós temos aí a candidatura do Rodrigo Pacheco, né, do presidente do Senado, uma candidatura que está posta, mas isso não faz com que o presidente Kassab se exima de conversar com outras forças políticas no entendimento do momento especial que o Brasil vive. Mas eu diria que, pessoalmente, a candidatura do presidente Rodrigo Pacheco leituras que eu não consigo te dar. Tem que saber quem vai se lançar, né? Não é fácil, ela... Galera, você é um político ligado à Igreja Católica, né? Tem muita ligação, muita... Pode misturar política com religião? Olha, Mônica, eu costumo dizer que eu sou um político católico. O catolicismo faz parte do meu DNA, da minha trajetória como indivíduo, de uma tradição que a minha família me passou e que eu, além de respeitar, realmente faz parte da minha fé, né? Eu acho que o que a gente precisa condenar sempre é o proselitismo, né? A instrumentalização da religião como uma arma política. Mas eu acho muito importante que os políticos se mostrem de maneira transparente e na sua inteireza, né? Se você apoia o Marcelo Calero, você precisa saber que ele é um político católico, né? E que isso vai influenciar algumas das suas decisões, né? E eu acho que também uma visão assim a respeito da religião que nós precisamos ter é uma parte muito importante da vida de qualquer sociedade, qualquer ser humano. De novo, o que nós precisamos evitar é a instrumentalização da religião como uma arma, como uma ferramenta política, que é o que a gente usualmente chama de proselitismo. Mas é importante a gente falar de política dentro das religiões, dentro das igrejas. É importante as pessoas fazerem debates saudáveis a respeito dos caminhos que o país deve tomar.
é importante as pessoas verem a política à luz da sua fé. Eu não acho que isso seja um problema. Eu acho que é um problema quando você procura usar determinado grupo de indivíduos de uma maneira instrumentalizada, né? A partir desse elo da fé. Isso sim é problemático. Você é um político que sempre teve o voto de opinião, mas agora está na prefeitura com a máquina da prefeitura. Você agora vai mesclar, como muitos políticos da prefeitura têm feito, ir a inaugurações, tirar uma casquinha da máquina também? Acho que é natural a gente, estando na prefeitura, também criar esses laços, digamos, mais territoriais. Isso é muito natural, né? E acho que faz parte também da minha evolução, do meu amadurecimento político. Eu não dividiria tanto assim, né, o voto de opinião e o voto mais territorial. Eu diria que os laços que se criam são laços, digamos, diferentes ou mais sofisticados do que aqueles que eu conseguia construir quando estava fora da prefeitura. Então vamos agora para o nosso ping-pong, aquelas perguntinhas para a gente conhecer melhor a intimidade do nosso entrevistado, né? Qual é o seu time de futebol, Caleb? Flamengo. Escola de samba? Aí tem duas, mas assim, a minha escola de família, do coração, é Vermelho e Branco da Tijuca, Salgueiro. E desde moleque eu sempre gostei muito da Unidos da Tijuca também, porque eu sou tijucano e eu gostava muito de ver o Tijuca no nome da escola. Morava né? onde na Tijuca? Uruguai. E qual é o desfile ou samba enredo melhor de todos os tempos? Nossa, que pergunta difícil, Mônica. O desfile ou samba enredo. Geralmente eu pergunto uma coisa ou outra para você, estou dando as duas opções. Ou desfile ou samba enredo. Vou tentar não ser... Bom, eu acho que desfile, peguei o Ita no Norte, do Salgueiro, 1992. 93. Nossa, aí já lembrar o ano já é... foi 92 ou 93. Já estou vendo que você está torcendo pelo desfile no Sambódromo. Eu gosto bastante. 90 foi Mocidade, 91 foi Mocidade de novo, foi 92... Não, 92 foi Estácio, 70 anos, Policete de Varada. Olha, sabe tudo. Nem eu sei. Então foi 93 ou 94, mas enfim. Sou fanática pela Mocidade, não sei. É isso. Assim de cabeça. E o samba foi memorável, né? Mas há alguns sambas mais antigos que eu gosto muito, né? Destacar aqui talvez os 5 Bares da História do Rio, que teve a Dona Ivone Lara como uma das compositoras, né? Que é um samba enredo. E aí eu faço até minha homenagem a ela também, nessa menção. Melhor boteco do Rio? Melhor boteco do Rio, Bar Madrid, ali na Tijuca, na Almirante Galvão, né? Melhor Isso aí vai dar problema, mas tudo bem. Por quê? Porque o pessoal vai ficar com ciúme, né? Tem um pessoal ali do Rainha também, né? Pode falar deles ali na... A Rainha já é Zona Sul, né? É Zona Sul, mas é boteco, né? É boteco, isso. Melhor petisco do Rio? Olha, eu vou dizer para você o seguinte, tem ali eu diria em geral os petiscos do Momo, que é outro boteco já também. ia falar que você ia perder o título tijucano se não falasse no bolinho de arroz do Momo. Exatamente. E agora outros que o Toninho está inventando, né? O Momo era muito perto da minha casa, né? Onde eu morava, e muito perto da casa da minha mãe atualmente. General Espírito Santo Cardoso. General Espírito Santo Cardoso. E ali do lado do Momo tem um lugar também que os tijucanos conhecem, que é Bibi Massas. Ai, nossa, melhor lasanha do mundo. Exatamente, que é maravilhoso. Então... Eu também já morei na Tijuca, eu conheço ali bem. É isso. Melhor chopp do Rio? Diria que o chopp do Rainha tá uma delícia. Aí fazendo todas as loas aí ao pessoal, ao Gustavo, enfim, ao Pedro. Realmente eles estão mandando muito bem. Melhor praia? Cara, eu sou tijucano, né, Mônica? Então, o tijucano tem uma coisa com a Barra da Tijuca. Barra da Tijuca, né? Que é incontornável. A minha filha dizia isso, que a gente morou na Tijuca e depois morou na Barra. Ela falou, mãe, é a Barra da Tijuca, então. Isso, é incontornável. Eu gosto muito da prainha também. Em que local de Maricá você passaria férias? Isso tem a ver com o prefeito, né? Você sabe que eu tenho família que veio de Maricá, né? Uma das minhas avós nasceu num lugar chamado Espraiados. Então eu passaria férias nos Espraiados. Nos Espraiados de Maricá. É isso. Muito bom. Música preferida? Olha, eu gosto de várias, né, claro, mas eu vou destacar aqui Valsa de uma Cidade. Quando a gente ouve Valsa de uma Cidade, você vento do mar no meu rosto e o sol a queimar, queimar. Passa uma sensação, eu que já tive a oportunidade de morar no exterior, né?
Tem muitas músicas que falam sobre o Rio que são lindas, Samba do Avião e tal. E aí bate uma saudade. Bate uma saudade, mas essa em especial me evocava aí a poesia do Rio. Livro de cabeceira. Vou falar o que eu estou lendo agora. Eu estou lendo Escravidão, volume 1, do Laurentino Gomes. Estou partindo para o volume 2. Acho que é um livro essencial para quem quiser entender o Brasil. Filme preferido? Filme preferido pela sua poesia, Conduzindo Miss Daisy, de 1991. Quem não viu, veja. E recentemente eu tive chance de rever um filme, Perfume de Mulher, também da década de 90, que... Aliás, o Perfume de Mulher, mais do que... Ambos falam de ética, falam de valores, de uma forma muito tênue, sem nenhum didatismo. Então, filmes que valem a pena. Um ídolo? Lima Barreto. Uma lembrança do início da sua vida política? A inauguração do Comitê dos 450 anos do Rio foi um momento muito importante. Não passa uma semana sem? Não passo uma semana sem comer chocolate. Interessante. Eu já estou até com raiva de você. Por quê? Não passa uma semana sem comer chocolate, não engorda. É porque no resto da semana eu estou correndo, eu acordo muito cedo para fazer academia, uma coisa que eu realmente não abro mão. Recentemente, isso até é um hábito que eu adquiri na vida, né? Não é uma coisa antiga, mas que tem me feito muito bem. Mas para aguentar o ritmo do prefeito... Você faz o quê? Musculação? Faz o quê? Faço academia e corro. Mas até para aguentar o ritmo do prefeito e tal, a gente precisa se programar, né? E eu botei isso na minha vida. E você, o prefeito tem fama de workaholic, né? Ele é workaholic. E você chega na prefeitura às 7 horas da manhã, sai meia-noite, faz isso também? Eu procuro me adaptar um pouco, né? Porque, enfim, eu gosto muito de trabalhar. Ninguém aguenta, né? Mas a gente precisa encontrar o equilíbrio. Eu acho que ele também tem encontrado. Eu sou defensora disso também. Eu acho que a gente tem que... Eu acho que a pandemia trouxe muito isso, esse aprendizado pra gente. Se tem uma coisa legal, se tem uma coisa boa nisso, é esse aprendizado de aproveitar a vida também, de estar mais com a família, e a gente de querer se divertir. A gente até se torna mais produtivo, né? Eu acho que quando a gente passa muito tempo fazendo uma atividade no trabalho, por exemplo, quer dizer que a gente falhou em alguma coisa, né? A gente não está conseguindo gerenciar bem o nosso tempo. No nosso tempo. E a verdade é que hoje, com essas ferramentas, o WhatsApp e tal, você está disponível quase que o tempo todo, né? Então, conseguir equilibrar, eu acho que é o mais importante. Uma superstição. Não deixo ninguém, quando eu estou na casa de alguém, nunca abro a porta. Sempre deixo o dono da casa abrir para que eu possa voltar. Um medo? Medo de não realizar, talvez, tudo que se possa no potencial. Um medo de falhar, né? Um medo de desapontar os outros. Acho que isso é um medo. Um sonho? Ver o prefeito Eduardo Paes presidente da República. Nossa! Foi longe! É isso. E olha que não é nem tanto sonho, acho que é bem concreto. E aí, nesse caso, você seria ministro de quê? Não, vou estar só torcendo, apoiando, pedindo voto. O papo foi ótimo, muito obrigada. Muito obrigado, secretário. Mônica, muito obrigado. Secretário, não, é secretário não. Decretário. Ele é deputado e secretário. É isso. Porque de vez em quando você volta para votar, né? De vez em muito. Pois é, né? Aí vai ficar exercendo as duas funções? A gente procura também não descuidar do mandato, até em respeito, né, a algumas pautas que são mais importantes, que a gente precisa assegurar que o voto vai na linha do mandato. Coitado do seu suplente. Ele tem várias oportunidades também. Obrigado pela entrevista. Mônica, foi muito obrigado. legal conversar com você. Muito obrigado. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Um beijo!